E aí, já estamos ao vivo? Eu queria dizer para vocês o seguinte, sabe? Eu não sei se você já parou para analisar, se você parou para estudar um pouco do que diz esse livrozinho aqui, tá? A palavra, a Bíblia. A maioria das pessoas vivem hoje no mundo e elas vivem sendo, eu acabei de falar com os iluminados, elas vivem num mundo onde que elas são julgadas, condenadas e até executadas sem entender qual é a acusação que elas estão sendo julgadas. Então, às vezes ela está lá na execução. A execução é a fase final de um processo penal, é a fase que é executada a sentença que foi dada por um juiz. Ela está lá na fase onde que ela está recebendo a execução de algo e ela está sendo executada e ela não sabe nem por que ela está sendo executada. Por quê? Porque a maioria das pessoas não buscam entender as coisas do reino, as coisas de como funciona. E o que eu quero explicar isso para vocês? De uma maneira bem simples, bem assim, eu já disse algumas vezes, ó, eu não sou pastor, não tenho pretensão de virar pastor, não é esse o meu chamado. Eu sou empresário e Deus me chamou para eu atuar no meu meio, tá? E eu estou aqui falando para vocês como empresário hoje, num momento de crise, que é crise para todos os setores, para todas as empresas, todo mundo vai passando por ela, e explicar para vocês algumas coisas. Então, assim, para vocês entenderem a importância disso que eu estou falando para vocês, eu faço uma analogia bem simples. Se você entrar numa loja e roubar uma loja, você entrou na loja, foi lá e fez um assalto e você roubou, e na hora que você está saindo daquela loja, você foi preso. E aí você chega na presença do juiz, na audiência, e você fala com o juiz, mas juiz, eu não sabia que eu não podia roubar. E você, sinceramente, você não sabia, de fato você não sabia, ninguém nunca te falou na sua vida inteira que era proibido roubar. Não muda a sua sentença, você continua sendo julgado, você continua recebendo a mesma penalidade de uma pessoa que a vida inteira foi instruído de que não podia roubar. Então o fato de você não entender a lei não muda a lei para você. O fato de você não entender os princípios, as regras, não muda para você. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo que você precisa, todos os princípios, tudo que você precisa, o manual do fabricante é esse aqui. O manual do fabricante já consta tudo. E se você utiliza ele, você consegue governar a sua vida do jeito que ele lida ali para governar. Eu queria explicar para vocês algumas coisas simples que está na palavra e da minha interpretação disso. Não estou dizendo que é a interpretação do seu pastor ou nem que seja do meu pastor. Estou dizendo que é a interpretação que Deus deu para mim daquilo. Entendi o seguinte, que Deus opera aqui na Terra pela instrumentalidade de pessoas. Então ele opera aqui usando pessoas. São pessoas que ele usa para fazer aquilo que eles precisam fazer aqui, os milagres. E como que eu cheguei a essa conclusão? Bem simples. Antes de eu ir para essa história, é só dizer para vocês. Assim como se você rouba uma loja e você não sabe que não podia roubar e mesmo assim você vai julgado e você é sentenciado pelo juiz como se você soubesse, você o tempo todo está vivendo a sua vida e você está sendo julgado, sentenciado e está sendo executada a sentença sem você entender nem sequer qual é o seu crime, qual é o que você está fazendo de errado ou o que você está deixando de fazer. E o mais importante, não só isso, tem muitas leis que são boas. Por exemplo, eu tenho um incentivo fiscal na minha empresa. Eu tenho um incentivo fiscal que permite que ao invés de os meus clientes pagarem 18% de ICMS, eles pagam 2% de ICMS. Isso é uma lei. É uma lei que está permitida lá para qualquer um que quiser usufruir dessa lei. Da mesma forma que existem leis que proíbem, existem leis que autorizam. E essas leis elas dão direitos e não deveres. Elas não fazem com que todas as empresas tenham uma redução daquilo. Não, ela faz com que as empresas que buscarem isso e fizerem isso vai ter uma redução de imposto desse jeito. Então assim, entender que quando você busca entender a palavra de Deus, quando você busca entender, você começa a navegar em uma frequência diferente. Você começa a viver e você começa a tomar posse das coisas. Então, assim, Deus ele nunca nos dá dever, ele dá direito. Então, Deus te deu o direito de prosperar, de ter uma vida abundante, de ter uma vida saudável. Deus te deu o direito de não pegar nenhuma enfermidade. Deus te deu o direito de ser curado em nome de Jesus Cristo. Basta você crer. Então, assim, é tão simples que parece mentira, de tão simples que é. Mas se você não entender, de nada adianta. Tá? Então, enfim, só para vocês entenderem o motivo de a lei humana, ela não tem obrigação de se fazer entendida por você. Você que tem obrigação de entender a lei. Da mesma forma, a lei de Deus, ela não tem obrigação, a lei, os princípios, a palavra de Deus, ela não tem obrigação de se fazer ser conhecida por você. Você que tem obrigação de conhecer ela. E você conhecendo ou não, você vai estar o tempo todo sendo julgado, sentenciado e executado pelas coisas que estão aqui. Quer você creia, quer você não creia, quer você acredite ou não, quer você entenda ou não, quer você cumpra ou não, você vai acontecer isso. Tanto é que existem muitas pessoas multibilionárias que
que cresceram e que acessaram coisas assim que só faz sentido se eles servissem a Deus, e eles não servem a Deus, nunca entraram numa igreja, nunca leram a palavra, mas eles seguem o que está aqui dentro, por sorte, porque não sei, não importa. Se você seguir, vai funcionar para você. E então assim, eu não estou querendo dizer, não estou querendo pregar religiosidade para você, tá? É anti-religião. Para mim, Jesus Cristo veio para abolir a religião, ele veio para acabar com a religião. Porque a religião quer dizer religar, tá? Religar. Então, religar por quê? Porque no Jardim do Éden, quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus e ele não tinha mais acesso a Deus. E ele estava desligado de Deus. E quando Jesus Cristo veio e ele morreu por nós e ele ressuscitou no terceiro dia, ele religou o homem que já estava desligado, não podia chegar na presença de Deus. E agora a gente pode chegar na presença de Deus. Por quê? Porque aquele que crê nele foi lhe dado o poder de ser feito filho. Então, assim, você entendendo quem você é, que você é filho de Deus, que você entende que você tem direito a um monte de coisa, que você pode pedir um monte de coisa, que você pedir, a palavra diz assim, pedir e não recebeu porque você pediu mal. Então, assim, é o jeito que você começa a sua peça. Um advogado, se ele começar uma peça explicando uma coisa errada para o juiz vai dar, acho que é inépcia da inicial, eu não sei o termo, eu não sou jurista, eu não sou advogado, mas... o juiz não vai nem ler a peça, porque ele não pediu direito. Então basta pedir e pedir direito. Entenda que aqui na terra quem manda é a gente. Tá? A palavra diz o seguinte: os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem, ele deu para nós. E aqui é a gente que opera. Deus opera aqui na Terra pela instrumentalidade de pessoas. Ele está usando ele usa você, ele usa todo mundo. E que Deus quer fazer algo na sua vida também hoje aqui, tá? Ele quer operar na sua vida, ele quer transbordar. Quanto mais você transborda, quanto mais você abençoa outra vida, às vezes a gente acha que abençoar é só com dinheiro, é só com bens ou com posses. Não, abençoar é uma palavra, é carinho, é amor, é um abraço. Isso é abençoar. Então seja bênção na vida das pessoas também. Aqui na terra, quem manda é você. Saulo, né? Antes ele chamava Saulo, o apóstolo Paulo. Ele, no caminho, na estrada de Damasco, quando ele estava indo, ele teve uma visão com Cristo glorificado e ele ficou cego por ter essa visão. E ao ficar cego, Deus mandou ele, falou com ele para ele ir para um lugar, para uma casa. E ao mesmo tempo depois, Deus falou assim com outro cara, se não me engano foi Barnabé, falou: Barnabé, você vai até a rua tal, na casa tal, e lá vai ter um homem Saulo, de Tarsus, procura ele, e você vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. E daí o Barnabé ainda falou assim: não, mas esse cara não é aquele cara que andava matando todos os cristãos? É ele mesmo, vai lá, você vai colocar a mão dele e vai orar. O cara foi e obedeceu. Agora entenda o seguinte: por que Deus falou com Paulo, que na época chamava Saulo? Por que Deus falou com... Vamos chamar ele de Paulo, né? Por que Deus falou com Paulo? Vai pro lugar tal, espera ali, e falou com esse cara: vai pro lugar tal e ora para ele enxergar. Por que Deus simplesmente não falou com Paulo? Enxerga. Porque ele respeita as regras dele. A única coisa maior que Deus é o próprio Deus e a palavra dele. Então ele respeita, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então assim, ele sempre cumpre a palavra dele. Jesus Cristo, o próprio Deus, para ele vir na terra, ele teve que se corromper em forma humana. Por que corromper? Porque esse corpo ele é um corpo corruptível. Então Jesus Cristo, para ele operar aqui, ele teve que vir em forma humana. Então aqui quem manda é você, só que você não está exercendo essa autoridade. Provavelmente, talvez, eu não exercia até pouco tempo atrás. Então assim, comece a exercer essa autoridade, comece a entender que você é filho, tá? Vou repetir várias vezes: filho de Deus. Seu filho não vai pedir permissão para pegar água na sua geladeira. Seu filho não vai pedir para qualquer coisa. Seu filho entende que ele é seu filho. Tá? Às vezes o nosso pecado ele nos mancha e nos mantém fora do palácio, mas não é o desejo do nosso pai, não é o desejo do rei. Eu sempre conto uma historinha assim, como se imagina assim, um príncipe que se perdeu, saiu e bateu a cabeça, esqueceu que ele era príncipe, esqueceu que ele era filho do rei, e daí ele começou a virar mendigo e mendigar, e isso somos nós, tá? Isso é a nossa vida. Começou a mendigar ali, ele estava mendigando em torno do palácio e na porta do palácio. Até que um dia ele chegou muito próximo do palácio e alguém olhou para ele e falou: eita, mas você é o filho, é quem a gente está procurando há tanto tempo. E levaram ele para dentro, e lavaram ele, e ele voltou a exercer a sua autoridade de filho. Nós éramos esse mendigo que havíamos esquecido de quem nós éramos e qual era o nosso poder quando nós estávamos no Éden, em Adão. E quando Jesus Cristo veio e ele nos retomou esse poder, a palavra diz que aquele que crê nele foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Então você voltou a ser filho de Deus. E não é eterno, não é
um alto e sublime trono, bem longe da gente. Não, é Pai, Ele é Pai presente, Ele busca sempre ter uma intimidade, ter um relacionamento íntimo com a gente. Então assim, entenda que aqui quem manda é você, aqui quem manda é nós, é a nossa autoridade, é o poder disso aqui, ó, a palavra. Quando você fala, você traz à existência aquilo que não existe. Você chama e aquilo começa a existir. Todas as coisas grandes que eu conquistei na minha vida, não tinha probabilidade nenhuma de eu ter conquistado. Eu acabei de ter uma conversa com o meu pessoal aqui, falando, olha, nós vamos fazer isso, mas não vai ser nós que vai fazer, vai ser Deus que vai fazer, porque para nós isso aqui é impossível, mas para Ele não há nada impossível. Todos os sonhos grandes que eu tive, quando eu sonhei ter meu primeiro avião, quando eu sonhei comprar minha primeira mansão, quando eu sonhei um carro específico, ou isso ou aquilo, tudo era mais impossível para mim do que vocês possam imaginar, mas assim, muito impossível. Quando eu coloquei no meu quadro de visão, no meu quadro de oração, quando eu pedi a Deus um avião, era como se uma criança de 2 anos de idade que nunca ganhou R$1 na vida pedisse um avião. Era essa a distância entre eu e o meu sonho. Mas eu não fiquei olhando de distância. E se você ficar tentando entender como Deus vai te abençoar, você não vai estar usando a sua fé, você não vai estar crendo em Deus, você não vai estar crendo no sobrenatural. Se você entender como que vai chegar até você aquilo que você está pedindo, não precisa de Deus fazer nada, você já tem um plano. Então assim, para de ficar tentando entender tudo. Você não tem que entender tudo, você tem que simplesmente crer. Crer somente. Então você só acredita que Ele vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque você declarou com a sua boca, você declarou a palavra, e ao declarar a palavra, você trouxe à existência aquilo que não existia. Ah, mas Kaiser, eu falo e não acontece. Ah, cara, tem um tempo, tem 3 céus, tem coisa que sai daqui, tem que batalha num lugar celestial, e ali tem a batalha para depois chegar no trono de Deus, e depois passa lá, depois volta para aquilo ali, e assim, e pode demorar para chegar até você um pouquinho, mas uma coisa é certa, vai chegar. Agora, se você desiste do meio do caminho, ela não vai chegar. Então, você tem que simplesmente crer. Quer um exemplo sobre isso que eu estou falando para você? O famoso jejum de Daniel. Todo mundo que é religioso entende um pouco sobre o jejum de Daniel. Daniel, durante 21 dias, Daniel orou ao Senhor e durante 21 dias ele se absteve, ele deixou de comer certos tipos de alimento porque ele estava num propósito, num jejum. E aí, depois de 21 dias, o anjo veio até Daniel. Olha que curioso o que o anjo falou para Daniel. O anjo falou o seguinte: Daniel, no primeiro dia, presta atenção nessa palavra, no primeiro dia que você se pôs a orar, o Senhor me enviou até você. Mas eu tive problema com o principado da Pérsia e eu tive ajuda do anjo, tal. Então presta atenção, não foi os 21 dias de jejum de Daniel que fez ele receber a bênção. Não foi o fato de ele ficar sem comer 21 dias, não foi os 21 dias de oração, não foi isso. Foi o primeiro dia. Naquele mesmo momento, na hora que você libera a palavra, Deus já diz, é seu. Agora, quando você não crê, aí no meio do caminho você fala assim, Deus não vai me dar mesmo. Aí você impede a bênção de chegar até você. A bênção já estava ali na sua porta ali para te entregar. E ela tem que voltar para trás. Por quê? Porque você declarou que Ele não vai te dar. Porque você declarou que você não acredita. Eu estou vendo pessoas de vez em quando brincando, falando assim, o cara espirra, fala assim, é coronavírus. A pessoa não entende o poder da palavra. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você governa aqui na terra. A sua palavra cura, a sua palavra liberta, a sua palavra ela transforma, a sua palavra traz à existência aquilo que não existe. Então usa a sua palavra com sabedoria. Quando você vai falar assim, o cara espirra, você vai lá e fala assim, é coronavírus. Sabe o que acontece? No mundo espiritual sai um anjo e fala assim, providencia. Peça com inteligência, peça com sabedoria e não tem a menor chance de você não receber. E o mais importante, como que você consegue algo que realmente, assim, você pedir algo para Deus e que seja impossível Ele dizer não para você? É simples. É se você pedir algo que não é só sobre você, não é para você, é sobre os outros, é sobre o reino, é sobre Ele. A oração, você tem que entender que a oração ela não é para nós, ela é para Ele. Então, tipo, é sobre o reino dele, é sobre o avanço do reino dele. Eu sempre falo com Ele, Pai, se o meu nome, se o seu reino for avançar, se o seu reino puder crescer por qualquer centímetro, qualquer tamanho, por qualquer ação de você me engrandecer, de você me colocar em um lugar mais alto, que assim seja. Mas, Pai, se para o seu reino crescer, para o seu reino evoluir, for necessário que o Senhor me destrua até o pó, que assim seja. Não é sobre mim, é sobre Ele. Uma pessoa me perguntou hoje assim, Kaiser, o que você faria se Deus te tirasse tudo? Como que Ele pode me tirar algo que nunca foi meu? É tudo dele, tudo pertence a Ele, é isso que você tem que entender. Entenda, gente, que não tem motivo de você estar todo preocupado, todo apavorado. Não tem motivo de você ficar concentrando energia em coisa ruim, pensando em coisa ruim, pensando em coisa negativa. Você só vai atrair coisa negativa. Não fica nisso. Crê nele, crê nele. Você não tem que acreditar. Ó, eu vou dizer bem sério pra você. Se você tem que acreditar aqui, ó, só nisso.
Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus. Criada à imagem e semelhança de Deus. Você é rei. Você é rei, tá? Olha pra você ver, você é rei. Você é rei sacerdote. Exerce o seu reinado. Você tem que entender que você tem o direito de reinar. Agora, se você não reina, é porque você não quer. É um direito seu. Assim como eu tenho um incentivo fiscal na minha empresa para os meus clientes, que reduz o ICMS bastante, que gera uma vantagem competitiva, que gera um monte de coisa. Isso é um direito que eu exerci. Outras empresas também têm esse direito, mas eles não exerceram, eles não estudaram, eles não foram atrás. Então é bem simples. Estuda, vai atrás e exerça o teu direito, tá? Quero que vocês entendam e comecem a exercer a sua autoridade, exercer o seu poder de filho. Você é filho de Deus. Não aceita ninguém falar que você não é. Não aceita ninguém falar que você não tem direito. Não aceita ninguém falar que você tá com alguma coisa. Ah, você tá com uma doença tal, você tá com isso. Eu não aceito e pronto. Cara, quando eu entendi isso, se vocês lembrarem do Arcade, no Arcade eu tive uma crise de hérnia de disco lá, violenta. Uma crise assim, cara, eu fiquei todo torto e tal. Mas, depois que eu aprendi, de vez em quando a hérnia de disco vem querendo doer, assim, eu só coloco a mão e falo assim, dá o fora daqui. Você não tem legalidade aqui. Você não tem legalidade. Por quê? Porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não tem legalidade. Então se não tem legalidade, ela é ilegal. Se é ilegal, ela não pode acontecer, ela não pode exercer. Então é bem simples, Deus busca ter esse relacionamento, busca ter essa intimidade. Está acontecendo um levantar, está acontecendo uma coisa assim sobrenatural nesse mundo, que Deus está levantando Deus está levantando de trás das malhadas, aqueles improváveis, aqueles que você jamais imaginava, para fazer e ajudar nessa última colheita. Essa última colheita, tá, gente? A gente está entrando na última colheita, Deus já mostrou isso para nós. Então assim, não perca o seu poder. Não perca o seu poder de reinar. Reina, exerça a sua autoridade, exerça a tua palavra. Coloque a sua boca para profetizar coisas boas. Coloque a sua boca para dizer coisas boas que vão acontecer e não ficar dizendo abobrinha de coisa errada ou disso ou daquilo. Libera a palavra, decreta, tá? Decreta. Se você falar, você vai trazer existência. O mundo tem que obedecer. É simples assim. O mundo tem que obedecer. Aqui quem manda é você. No aniversário da Maria, a gente teve uma experiência muito legal. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim de sobrenatural zona mesmo, assim, que, cara, eu fiquei chocado de verdade. Eu aprendi tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui e eu já coloquei em prática. Eu já aprendo e já coloco em prática. Era aniversário da Maria, minha esposa tinha preparado tudo durante meses e tal, tudo com o maior carinho. E daí a gente chegou, tava chovendo muito, e o céu pretinho, e eu fui olhar a previsão do tempo, ia chover até o outro dia. Aí eu fui, orei, cheguei e falei pro Senhor, falei o seguinte, olha, anjos do Senhor, o negócio é o seguinte, tá aqui, ó, tá tudo aqui os códigos, tá? Vou compartilhar para vocês o que eu falei com Deus, para vocês entenderem. Eu falei assim, olha, segui alguns versículos da Bíblia, eu não vou abrir eles, não, só vou falar que eu tenho na minha cabeça. Assim como o homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, por um só homem, tá? Por um erro de um homem, toda a humanidade foi condenada. Está escrito, se não me engano, em Romanos, que por meio de um só homem, todos foram restituídos a serem feitos filhos de Deus e serem feitos novamente generais. A gente está aqui realmente para governar e para a gente governar a terra. E na qualidade agora, como filho de Cristo, como eu fui ressuscitado com Cristo, nessa qualidade eu decretei, eu decretei que a chuva parasse, porque eu queria que o aniversário da minha filha não tivesse chuva. E imediatamente, eu me arrepio só de lembrar, coisa de filme, imediatamente eu fiz essa oração durou sabe quanto tempo? 2 minutos, não foi uma oração gigantesca, uma oração de 2 minutos. Eu voltei para a sala, estava conversando com o Otávio, com o Pedro lá, eu voltei para a sala e estava tudo preto, tudo escuro assim lá fora. Aí minha casa atrás tem tipo uma montanha assim, tipo aquela tela do Windows, sabe? E abriu assim as nuvens, tudinho assim, ó. E o céu abriu e veio aquele raio de sol assim, muito lindo, como a glória de Deus mesmo. E não choveu. E não caiu uma gota de água. E eu falei, só está permitido cair chuva depois que a gente sair da casa de festa. E como eu decretei isso, quando a gente estava saindo da casa de festa, eu saindo para confirmar que tinha acatado, ó, o Pedro até ali falando que é a prova disso. Na hora que a gente estava saindo da casa de festa, todos os convidados já tinham ido embora e nós éramos os últimos a sair. Na hora que a gente estava saindo, ouvia os pingos de água batendo nos balão, a porta da casa de festa estava cheia de balão e começou a chover. É simples, é você que manda aqui, meu.
Você manda no tempo, você manda nas suas enfermidades, você manda em tudo. Você manda na sua prosperidade, na saúde da sua família, na saúde dos seus filhos. Então, exerça a sua autoridade. Você é filho de Deus. Você acredita isso. Você tem duas opções, tá? Acreditar no que a imprensa diz que você é, acreditar no que um filme diz que você é, acreditar no que um cara inventou uma história lá, acreditar que você veio do macaco, acreditar que você veio disso. Você pode acreditar nisso aqui, ó. No que isso aqui diz que você é. Eu acredito nisso aqui. Abertamente estou falando com vocês. Eu sei que, na verdade, eu já sofro retaliação bastante, mas eu não estou nem aí. Eu falo abertamente, tá? Eu acredito naquilo que Deus diz que eu sou. E até pouco tempo atrás eu me importava com a opinião das outras pessoas. E hoje eu não me importo com a opinião de ninguém. Só de uma pessoa. Só de Deus. Tá? Então assim, eu sei que não é um momento fácil. Mas Deus já tinha avisado. Até isso estava ali, meu. Então, para que você está preocupado? Você não tem que se preocupar. Esse é o momento que você vai ser glorificado. Esse é o momento que você vai mostrar para aqueles que não creem quem é o seu Pai. Esse é o momento que as pessoas vão olhar para ti e vai ver como que você não está preocupado, como que você não tem preocupação, como que isso não chega até a sua casa, como que essa maldição não pega em você. E você vai dizer, não tem como pegar, eu sou filho de Deus, você não é? Aí você vai explicar para ele, você vai explicar e você vai trazer ele também. Eu oro de verdade para que Deus abra os seus olhos, eu oro de verdade para que Ele abra a sua visão, para o seu entendimento, que você entenda o mais importante de tudo, quem você é. Porque tudo que o diabo faz, tudo que Satanás vem tentando fazer é tirar de você a sua identidade. Ele tenta roubar a sua identidade, como na historinha que contei para você aqui, sobre o príncipe que ficou como mendigo na porta do palácio. Ele tira a sua autoridade e deixa você ali como se fosse um mendigo, e você não lembra que você é filho do rei, que é só você chegar ali na porta do palácio e todos os guardas do palácio vão te servir. É a mesma coisa, você vai chegar e todos os anjos vão te servir, tá todo mundo aí à sua borda, tá todo mundo à sua volta, os anjos estão aí. Então, vai, declara a palavra sobre a sua casa. Não vai entrar nenhuma doença na sua casa, não vai entrar nenhuma maldição, não vai entrar nenhum mal, nada vai te tocar. Não vai te tocar. E se alguma coisa já tiver chegado, você tiver aceitado isso na sua mente, rejeita isso agora, em nome de Jesus. Vai lá, ora por aquela pessoa, coloca a mão e fala, eu declaro, você é ilegal aqui, enfermidade. Você é ilegal por quê? Porque a palavra diz que você é ilegal. Assim como aqui na terra, um corpo sem espírito, ele é ilegal, tá? Então, tipo, Deus opera aqui para essa humanidade. Pessoas, eu já disse no começo da live, os céus é de Deus, mas a terra ele deu ao homem. Então, aqui quem opera é a gente. Aqui um corpo sem espírito é ilegal. Por isso que Deus, quando ele veio, ele teve que vir em forma humana. Ele respeita as leis dele. Da mesma forma, essa enfermidade não é legal. Ela não tem legalidade na vida daqueles que creem. Então, basta você crer. Tá? Olha o que eu estou dizendo para você, ela não tem legalidade na vida daqueles que creem. Aqueles que não creem, ela tem legalidade. Por quê? Porque ele não sabe, ele não crê, ele não acredita. Ele não sabe que ele é filho de Deus. Ele não usa a autoridade dele de filho de Deus. Então assim, eu quero pedir para vocês para usar a sua autoridade. E que Deus levantou vocês, levantou nós, levantou eu, pessoas que não fomos preparados para isso, não fomos treinados para isso, não fomos ensinados pelos meios tradicionais, pelas escolas, por um seminário, por algo assim que ensine a ser um pregador, para que a nossa vida seja uma pregação, para que o nosso exemplo converta, para que o nosso exemplo mostre que você pode confiar nele, que você pode acreditar nele, que ele ainda é o mesmo. E que 1000 pode cair de um lado e 10.000 pode cair do outro, mas você não vai cair. Você não acredita e pronto. A partir de hoje, ó, a recomendação que eu dou para você, desliga a televisão. Não assista esses noticiários, não fica assistindo isso. Você só vai atrair coisa ruim para sua vida, você só vai ficar... Isso só está tentando tirar o seu foco daquilo que você é e daquilo que você acredita. Então desliga a televisão, não assista noticiário. Eu coloquei um plugin no meu navegador, no meu Chrome, para toda vez que eu tenho uma mania durante o dia de várias vezes botar assim G1 e automático, eu tô parado, meu dedo parece que vai sozinho, G1 e eu ia lá e dar uma olhada nas notícias. Sempre foi assim. Eu coloquei um plugin no meu navegador, aqueles plugin que eles usam para bloquear site pornô, eu adicionei um link a mais lá, que é o G1 e os portais de notícia, para eu não conseguir acessar nenhuma notícia. Então assim, gente, eu entendo que existe várias preocupações, existe muita coisa assim, poxa, mas isso, que aquilo, e não sei o que, e aquilo. Cara, para com isso.
onde que você concentrar a sua energia e a sua palavra, é ali que você vai trazer existência. Então, se você fica falando, poxa, eu vejo, me entristece o coração ver as pessoas brincando e liberando a palavra, dizendo com um espirro que ela dá, é coronavírus. Aí o outro chega e dá uma tossida, é porque eu tô com coronavírus. Beleza, sabe o que você está falando? Você está falando que você, dono, governador dessa parada, você que manda em tudo aqui, você está falando para os anjos que estão à sua volta e para os demônios que estão depois dos anjos que você tá com coronavírus. E o que acontece quando você faz isso? Você passa a estar, aquilo começa a vir, você pede exatamente, você atrai exatamente aquilo que você pede. E assim, você tem que tomar cuidado, você tem que sim, não tentar o Senhor teu Deus, né? Você não tem que agir com imprudência também, porque senão você vai estar dando legalidade, tá? Então você tem que entender um pouquinho sobre a legalidade também. Então se você começa a agir com imprudência, você pode estar dando legalidade e acabar fazendo. Então, olha, não segura, isso aqui é tipo da indicação nossa aqui, não fica segurando o dinheiro, eu não vou gastar nada, porque senão a roda da economia não gira, e aí quebra isso aqui, vai quebrar de um jeito que, vocês nunca imaginaram. Esse país não aguenta uma crise das proporções que essa crise poderia se tornar se pessoas como eu, como você, não se levantassem. Então, nesse momento, eu peço assim, que você se levante, que você assuma o seu papel de filho, tem que ter higiene, você tem que tomar seus cuidados, você tem que, por exemplo, eu creio em Deus, eu creio que Deus tem poder, eu creio que Deus tem, que Ele não deixa nenhum mal chegar em mim, mas eu também creio que se eu pular da altura que eu estou aqui no prédio aqui, eu vou morrer. Por quê? Porque é lei, tá? É lei da gravidade, é o princípio, tá ali, não tem que ficar tentando e brincando com Deus. Então, se tem uma coisa que tá que tem uma coisa que não é para fazer, se tem a recomendação de você lavar bem as mãos, você cuidar de higiene, se tem a recomendação de você tomar cuidado, tome cuidado. Não fica tentando o Senhor teu Deus. Mais importante, zelar pelos mais velhos, tá? Porque eles são as pessoas mais frágeis, é o maior grupo de risco. Incentivar o consumo aí, gente, a gente está incentivando também o consumo nos pequenos negócios, tá? Porque os pequenos negócios são os que têm maior chance de não sobreviver a esse que está acontecendo aí. Eu não vou nem chamar de crise, mas mesmo assim, olha, mesmo sendo uma crise, para mim, mesmo eu não acredito muito em crise, que isso é uma crise, tá? Mesmo todo mundo falando que é uma crise, para mim não é uma crise, é um momento. E mesmo se fosse uma crise, toda crise tem oportunidade. Então, você encontre a sua oportunidade nessa crise e tenta ajudar aquelas pessoas que você pode ajudar. Tenta manter tudo funcionando. Consuma localmente. Acabou de falar ali, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Consuma localmente nos pequenos negócios, porque quando você para analisar, uma empresa gigante lá, ela não vai, ela tem impacto, tá, gente? Vou dizer que ela não vai ter impacto, ela tem, mas ela tem caixa, ela tá na bolsa, ela tem isso, ela consegue sobreviver. Agora, o seu José lá da sua esquina, ele não consegue sobreviver, tá? Então, ajuda, tenha compaixão dessas pessoas e ajude elas também, tá bom? É isso que eu deixo para vocês, é isso que eu quero falar para vocês. Olha, que Deus abençoe a vida de vocês assim poderosamente, que esse momento que você esteja passando, que saia todo medo, toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que não provém do Senhor, que sai agora da sua vida, toda enfermidade, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te impedindo de ser quem você é, todas essas coisas que vocês têm ouvido, que não provém do Senhor e que só está chegando até você para poder te travar, te parar, que você rejeite, que você não aceite nada do que disserem para você. Não aceite nem mesmo o diagnóstico para você. Não aceite de coração. É o que eu estou dizendo para você. Não tenho instrução de ninguém para dizer isso aqui para vocês. Eu estou dizendo para você, não aceite, porque você não precisa aceitar. Porque você é filho de Deus, exerce a sua autoridade de filho. Pelo sangue de Jesus Cristo você foi comprado. Cara, você acha que ouro tem valor, que titânio tem valor, que alguma coisa tem valor? Você é muito valioso. Você vale o sangue do Filho de Deus. Olha o seu preço. Foi esse o preço que foi pago por você. E esse mesmo preço te deu o poder de ser feito filho de Deus também, se você crê nele. Então, se você crê, toma posse, assume o seu poder e começa a governar. Para de ser governado, para de ser alienado, para de ser influenciado de maneira negativa para ficar parado, para estagnar, e mostra para todo mundo à sua volta quem é o seu pai e o que você veio fazer aqui.
Você está aqui para governar, você está aqui para ter uma vida abundante. Eu declaro que você vai ter uma vida abundante. Eu declaro que nenhuma doença, nenhuma enfermidade vai chegar na tua casa, que nenhuma dor, que nada, não permita. Se está sentindo alguma dor aí, se tem algo se tem algum movimento que você não pode fazer, se tem alguma coisa que você hoje não pode fazer, que você creia agora, que você entenda que isso que estão falando para você não é verdade. Você creia que isso é ilegal e expulse isso da sua vida pelo nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso isso da sua vida. Eu declaro que você está curado. Então seja curado em nome de Jesus Cristo, porque é o que diz a palavra. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então acredite. Você é, não que a Globo diz que você é, não que o Trump diz que você é, não que ninguém diz que você é. Você é o que ele diz que você é. E não importa a opinião de ninguém ao seu respeito. A única opinião que importa é a dele. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro assim, que todas as sortes de bênção sobre a sua vida, o Senhor me deu uma unção de prosperidade, a qual ele deu para mim. E assim como ele deu unção para Moisés, e Moisés transferiu ela para Josué, eu transfiro a minha unção para você que acredita, você que crê. Você passa a ter agora e toma posse da unção que o Senhor me deu de prosperidade. A unção de ter várias ideias, várias estratégias, vários discernimentos para que você possa atrair e colher grandes frutos de prosperidade na sua vida. Se você crê, toma posse. Ela está disponível. Acabou de ficar disponível para você. É um direito, não é um dever. Então você tem agora o direito de ter a mesma unção que eu dei. E eu não perco ela por dar para você. Eu simplesmente multiplico. Ao dividir no reino de Deus, a gente multiplica. Tá? Então toma posse dessa unção e seja abençoado, seja próspero, tenha uma vida próspera. Deus abençoe sua vida. E lembre-se, gente, é tudo dele, por ele, para ele. Você está aqui por um motivo. E o motivo é ele. Tudo é dele, tá bom? A gente está aqui para cumprir a vontade dele, agradar a ele e fazer o reino dele crescer. Não é sobre nós, é sobre ele. Nunca foi sobre nós, tá? Sempre foi sobre ele. E beijão no coração. Até breve, pessoal. Fiquem com Deus, viu?